O ministro Alexandre de Moraes hoje acabou de tomar decisão bombástica, devastadora sobre Jair Messias Bolsonaro. E essa notícia, essa decisão, gente, tá? Chocou Brasília agora neste exato momento. É inacreditável, é surreal, é muita crueldade o que o Alexandre de Moraes acabou de decidir sobre o Bolsonaro agora, neste exato momento. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Outra bomba que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Eduardo Bolsonaro acaba de pedir a Donald Trump para que ele aplique novas sanções contra Alexandre de Moraes, principalmente para que Donald Trump aplique de volta a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E o clima que já estava tenso piorou drasticamente na política e no judiciário brasileiro. Eduardo Bolsonaro acaba de pedir para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que aplique novas sanções e sanções severas contra o ministro Alexandre de Moraes após as últimas informações, as últimas decisões proferidas na Suprema Corte e pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Pânico e desespero na esquerda agora neste exato momento, na equipe de campanha do Lula, no PT, no governo Lula. Por quê, gente, tá? Lula foi pego no flagra, tá? Ele não viu que o microfone estava ligado, foi pego no flagra. Eu vou trazer o vídeo aqui do momento em que tudo aconteceu. Lula da Silva, gente, dando um esporro em um dos seus ministros lá dentro do G7, gente, tá? O Lula surtou dentro do G7 e o motivo é que vocês vão ficar consternados, gente, tá? O motivo do Lula ter surtado, ter partido pra cima do seu ministro, ficou furioso com o ministro dele, por quê? E isso, gente, ele não percebeu que o microfone que estava na frente dele estava ligado. E todo mundo ali assistiu de camarote o que o Lula acabou de fazer com um dos seus ministros. E é bombástico o que ele disse ali, que foi revelado para o Brasil inteiro. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Analista político acaba de revelar o verdadeiro motivo do desespero de alguns ministros do STF com a delação bomba do Daniel Wolcaro. Agora sim vocês vão entender de uma vez por todas qual é o motivo do desespero que os ministros do STF estão desesperados com a delação do Daniel Wolcaro. Agora sim você vai saber de tudo, gente, tá? E vocês vão ficar aterrorizados. E por fim, será que teve encontro entre Donald Trump e Lula da Silva ali no finalzinho do G7? Parece que teve, gente, tá? Mas foi... Era melhor pro Lula se não tivesse acontecido. Meu Deus do céu, gente, tá? Parece que aconteceu ali sim um esbarrão, mas não foi do jeito que o Lula queria. Realmente o Donald Trump foi para humilhar o Lula mesmo nesse G7. Vou trazer esse esbarrão aqui para vocês do Lula e do Trump, bem no finalzinho ali do G7. Faço questão de trazer mais humilhação do Trump para cima do Lula novamente. Tudo isso e muito mais, vocês já sabem como é que funciona. Vai estar aqui a partir de agora. Tá aqui nosso boletim da tarde. Espero que vocês gostem, feito preparado com muito amor e carinho. E já não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A Silva acabou de dar o seu maior tiro no pé. Com esta fala lá no G20, gente, tá? O Lula não viu que o microfone estava ligado, porque foi 2 vezes, tá? Essa aqui foi a primeira vez que ele não viu que o microfone estava ligado. Tinha o microfone captando ali a fala dele. E eu acho, na minha percepção, que com essa fala aqui, o Lula acabou de perder milhões de votos de eleitores dele aqui no Brasil. Eu acho, sinceramente, que o Lula acabou de perder milhões de votos e que vai custar muito caro para ele nessa eleição aqui de 2026. Lula, sem querer, deu o maior tiro no pé. Lula disse lá no G7, não foi, ele achou que o microfone estava desligado, mas estava captando ali o que ele estava dizendo. Ele disse o seguinte: eu nunca fui de esquerda. Imaginem, gente, tá? Aqueles esquerdistas extremistas que idolatram Lula, que é Deus no céu e Lula na terra, porque o Lula é de esquerda. Aí o Lula chega lá e diz: não, eu não sou esquerdista.
Como é que vocês acham que tá esses eleitores agora? Estão se sentindo enganados pelo Lula. Diz Lula em conversa vazada no G7. Essa conversa, gente, foi vazada. Foi captada ali pelo microfone. Meu Deus do céu. A gente tem informação de bastidores que a equipe de campanha do Lula está desesperada para reverter isso aqui. Olhem só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 17, que nunca foi esquerdista. Ele deu a declaração na cúpula do G7 em Evian, na França. Uma gravação registrou a fala durante conversa privada do petista com o chanceler da Alemanha, tá? Friedrich Merz, e com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. Ele disse o seguinte lá, ó. Nos Estados Unidos, os republicanos ficaram mais no governo do que os democratas, disse Lula na ocasião. Na França, os socialistas também ficaram bem menos tempo governando. Ou seja, o que isso prova? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. Essa é a verdade. Em seguida, a líder, a chefe do FMI, a Kristalina Georgieva, comentou a percepção internacional sobre o primeiro mandato de Lula, que começou em 2003. Quando você foi presidente pela primeira vez, todos esperavam que você fosse um esquerdista, mas você não foi, disse. Aí, olhem só o que ele disse, mas eu nunca fui... Gente, vejam só o que o Lula disse. Mas eu nunca fui esquerdista, respondeu Lula. A diretora-geral do FMI, porém, rebateu. Mas essa era a imagem da época. Era a imagem da época que ele mesmo passava. Comunista, esquerdista, e ele acabou de dizer no encontro com grandes autoridades que... Mas eu nunca fui esquerdista. Eu vou até cortar aqui um pouquinho, vou colocar a fala no momento em que o Lula disse isso. Vejam só. O que isso prova? O mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. Essa é a verdade. Se for direto no centro, eu tô chocada. Eu tô chocada com isso aqui, gente. Eu estou completamente chocada. Então, o Lula revelou a sua verdadeira face para os seus eleitores. O Lula tá dizendo na cara dos eleitores dele que ele nunca foi de esquerda. Imaginem aqueles militantes de extrema esquerda que sempre acreditaram que o Lula era esquerdista. E o Lula aqui, lá no G7, dizendo, olha, eu nunca fui de esquerda. Isso aqui, gente, que o Lula acabou de fazer, foi dar um tapa na cara daqueles eleitores que acreditam fielmente, cegamente que o Lula é de esquerda. O que o Lula quer com isso aqui? Porque o mundo inteiro sabe que o Lula é de esquerda. O mundo inteiro sabe que o Lula é de esquerda. O que o Lula está querendo com essa declaração? E não parou por aí não, gente, tá? Teve mais microfone captando conversa do Lula. Na verdade, um esporro que o Lula deu naquele incompetente do Mauro Vieira. Lula fica revoltado com o Mauro Vieira. Por que ele ficou revoltado, gente, tá? Porque, olha o que ele disse. Essas coisas que eu fico puto, só vamos descer quando estiver quase pronta a reunião. Cheguei aqui, só tinha uma pessoa aqui dentro. Ele ficou furioso, porque ele gosta de ser o centro das atenções. Chegou lá primeiro, ficou lá, sentado olhando para o tempo, sem ninguém ali dos líderes mundiais. E ele ficou revoltado, porque ele queria chegar no final, igual o Trump. O Trump foi o último a chegar. Ainda chegou botando banco. Eu sou o chefe, eu chego a hora que eu quiser. Donald Trump tem dessas coisas, né? Donald Trump chegou assim, chegou chegando na reunião. O último, todo mundo ali esperando, praticamente ele. E o Lula chegou lá, ficou sozinho lá um tempão e ficou revoltado com o ministro inútil dele, Mauro. E olha que o Mauro Vieira ficou ali. Senhor presidente, olha a mídia. O Mauro Vieira sabia que o microfone estava captando, que aquilo ali estava sendo transmitido. Presidente, olha a mídia. Tipo assim, para de me dar expor, para de brigar comigo, vai ficar feio para você em ano eleitoral. Afinal de contas, Lula não é o governo do amor? Não, parece que é o governo da agressão, né?
do esporro, vejam só. O melhor que eu tinha falado com o amigo dele, essa coisa que eu fiz de ser votado. Então vamos dizer como que ele pode ir outra reunião. Não estava, não é verdade que estava. Não só no meu Brasil estava. Cheguei aqui de uma pessoa aqui dentro só. Dois, secretários. Tá vendo? Nesse momento ali, o Mauro Vieira avisa para ele, presidente, a mídia, tipo assim, ó, você está sendo ouvido, estão, né, está sendo transmitido, que vergonha, gente, olha ali, olha ali. Que vergonha, gente. Lula surtou no G7. O Lula ficou extremamente incomodado de descer. E ele ficou lá parecendo um fantasma lá no meio do nada. Ficou furioso e foi pra cima do seu ministro incompetente. Daqui a pouco, gente, tá? Aconteceu um leve esbarrão entre Trump e Lula. Gente, que vergonha. Realmente o Trump foi pra humilhar o Lula mesmo. Que vergonha que o Lula passou. Vou trazer esse raspão do Trump no Lula daqui a pouquinho para vocês, porque antes, deixa eu trazer aqui a Marina Helena, gente, tá inspirada, detonou Haddad e o Lula sem dó e nem piedade, vejam só. Quem começou a cobrar a taxa das blusinhas foram os governadores. Foram os governadores que fizeram isso por unanimidade no CONFAS. Depois disso, o presidente não quis seguir o caminho. Então não passou nem pela minha mesa, nem pela mesa do presidente. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Inacreditável. Agora o Haddad diz que a taxa das blusinhas foi feita pelos governadores. Não tem nada a ver com ele nem com o Lula. Só que o Lula disse no mês passado que a ideia foi do Haddad. Não deixa eu lhe falar, tem uma história da taxa da blusinha, eu posso até contar aqui, a Franja está aqui. Eu estava indo para a China, eu, Haddad, e o Haddad, quando ele fez a regulação da China, o Haddad acreditava que era uma coisa importante. Então, quando o Haddad fez, o Haddad acreditava realmente que era uma coisa boa. Ele falou comigo com convicção de que era coisa boa. Todo mundo sabe que o Haddad defendeu a taxa das blusinhas desde o primeiro ano desse governo. O PT no Congresso apoiou e o Lula sancionou. Todos eles apoiaram, mas eles têm tanta certeza de que o povo é trouxa que ficam nesse jogo de empurra, sobrou até para os governadores. A pergunta que ninguém que faz o L vai saber responder é: se eles são tão cara de pau sobre algo tão fácil de conferir, imagina sobre o que não é. Dá para confiar em alguma palavra que sai da boca dessa turma? Compartilha esse vídeo. É, gente, tá? O Haddad e o Lula só esqueceram de combinar, né? Um diz, olha, a taxa das blusinhas é culpa dos governadores, os governadores que começaram com tudo isso. E todo mundo, o Brasil inteiro, sabe que o Haddad, assim que entrou, que foi empossado ministro aí da Fazenda e Economia, um dos principais focos dele foi a taxação das blusinhas. Isso começou desde o início do mandato do Lula. E o Lula nunca foi contra, gente. Se o Lula tivesse sido realmente contra, ele teria vetado. Não, ele sancionou, ele foi lá e assinou e colocou aí cerca de 9 bilhões no bolso com essa grande arrecadação que veio da taxa das blusinhas. Tudo gana, é por dinheiro. Se é para arrecadar, toca imposto no lombo desse povo. Afinal de contas, para que o Lula entrou no governo? Para socar imposto no lombo do povo brasileiro e para viajar. Viagens de luxo, tá lá, né? G7, hospedado em hotel 5 estrelas, com diárias carérrimas. Tudo isso bancado. Ele é a Janja, mais uma trupe de inúteis, né? Que ele sempre leva nas viagens, tudo bancado com o nosso dinheiro, né? E por aí vai. Vamos lá, gente. E agora, antes de trazer aqui o esbarrão humilhante do Trump no Lula, lá no G7, deixa eu trazer aqui uma informação, gente, tá? Que vocês precisam saber para lisura da informação para vocês. Ontem, antes do julgamento, né, do STF que condenou o Eduardo Bolsonaro, de manhã saiu essa notícia aqui. Eduardo Bolsonaro pede a Trump retomada de sanções contra Moraes antes de julgamento no STF. Ou seja, antes de julgamento, o Eduardo Bolsonaro já tinha sinalizado que iria sim pedir para que o Donald Trump sancionasse o Alexandre de Moraes. Sanção pesada e às vezes pode ser até uma volta da Lei Magnitsky. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro aumentou as críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. A ação ocorreu na véspera de seu julgamento na corte, marcado para
para terça-feira. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que pode sofrer uma condenação e retaliação e pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a retomada de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. A reinstituição das sanções contra o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes é tanto necessária quanto urgente, escreveu Eduardo. Não sei quem aconselhou a suspensão dessas sanções, mas fazê-lo foi, no mínimo, um erro grave. Eles agora se sentem confortáveis para fazer coisas como essa notícia, como condenar o próprio Eduardo Bolsonaro. Será que o Eduardo está pedindo Lei Magnitsky de volta contra Alexandre de Moraes? Será, gente? Vamos aí, estamos aqui para assistir as cenas aí do próximo capítulo, claro que eu vou estar aqui acompanhando para trazer informação para vocês. E daqui a pouco, gente, tá? Alexandre de Moraes acabou de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. Mas antes, deixa eu trazer aqui bem rapidinho a nova humilhação de Lula da Silva perante Donald Trump. Trump humilhou o Lula mais uma vez. Trump cumprimenta Lula no G7 e diz bom trabalho. Foi a única coisa que o Lula ouviu do Trump. Bom trabalho. E um apertinho de mão bem fácil, essa coisa de segundos mesmo. Vejam só o máximo que o Lula conseguiu do Donald Trump. Foi isso aqui, ó. E aí, gente? Teve alguma química aqui? Vocês acham que teve alguma química nesse encontro aqui entre Donald Trump e Lula? Vejam a cara do Lula. Veja a cara do Lula. Aqui. Olha lá. Olha lá. Cara de quem não gostou muito. Cara de quem não gostou muito. Tipo assim, poxa, eu tava esperando uma mini reunião, uma conversa de uns 5 minutos para falar que teve química, né? Uma fotinho, nada, gente, tá? Um mísero apertinho de mão, bem fajuto, bem mequetrefe. Trump fez questão de humilhar o Lula mais uma vez no G7. É surreal, gente, tá? Lula queria um esbarrão, teve um esbarrão. E também teve a humilhação. Que vergonha. E agora o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar a decisão sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Moraes dá 24 horas para Bolsonaro esclarecer pistola apreendida com segurança. Eu vou explicar para vocês aqui o que é que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique uma pistola 9mm apreendida pela Polícia Militar do DF, que um sargento do Exército disse ser do ex-presidente Bolsonaro. Moraes quer que a defesa explique por que Bolsonaro mantinha arma de fogo com carregador em casa. Determino no prazo de 24 horas que a defesa de Jair Bolsonaro se manifeste esclarecendo, inclusive a razão pela qual o condenado mantinha uma arma de fogo em casa, com carregador sobressalente, diz Moraes na decisão. O ministro quer saber também por que Bolsonaro pediu para que a arma fosse consertada. Moraes destacou que a solicitação de reparo do armamento vem às vésperas do encerramento do prazo de 90 dias de prisão domiciliar humanitária do ex-presidente. A renovação do período, que termina no fim de junho, ainda será analisada por Moraes. E essa decisão está a sair aí a qualquer hora. Ou seja, a polícia do DF encontrou um sargento com uma pistola 9mm e ele disse, olha, essa pistola é do presidente Bolsonaro e ele pediu para eu consertá-la. Algo assim nesse sentido. Então, o Alexandre de Moraes foi avisado e agora está pedindo explicações. Por que essa pistola está em poder de Bolsonaro? Por que ele mandou? Ele quer todas as explicações. É como se fosse um pai chamando a atenção de um filho. É surreal. Em alguma das medidas cautelares lá, né, impostas pelo ministro da Suprema Corte, estava lá, o Bolsonaro não pode ter arma dentro de casa para sua segurança, porque com certeza Bolsonaro utiliza isso para sua própria segurança, né? É um mecanismo de defesa. A maioria dos militares tem uma arma dentro de casa para sua própria defesa, para defender a sua família.
Isso não é segredo para ninguém. Agora, será que isso aqui, gente, tá? Não pode ser usado como pretexto. Isso aqui que eu tô mostrando um pouquinho de preocupação aqui para vocês no fim do vídeo. Será que Moraes não vai utilizar isso aqui como pretexto para mandar o Bolsonaro de volta para a cela? Em se tratando de Moraes, eu não duvido de nada, gente, tá? Em se tratando de Moraes, eu não duvido de nada. Que agora tá para ele decidir se o Bolsonaro continua em prisão domiciliar ou se ele volta para a cela, para a prisão. E será que o Moraes vai ter coragem de utilizar essa questão dessa arma para mandar ele de volta para a cela? E aí, gente? O que é que vocês acham? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Explodiu nas redes sociais. O analista político Rony Gabriel acaba de revelar o verdadeiro motivo do desespero de vários ministros lá dentro do STF com a tão temida delação do Daniel Worcaro. Por que eles não querem que aconteça a CPMI do Banco Master, do escândalo Master? Por que eles não querem a delação do Daniel Worcaro? Por que é que eles estão aí tentando desesperadamente tirar o pai do Worcaro da prisão, da cela, o primo do Worcaro da prisão? Por que eles querem tirar todo mundo da prisão? Vocês não estão estranhando isso, não? Ontem o Gilmar Mendes, né, a decisão dele foi para tirar o pai do Worcaro da prisão. Vocês não estão estranhando, não, o motivo por que desse desespero? Tem um motivo, gente, tá? Esse desespero todo dos ministros do STF tem motivo e agora vocês vão saber de absolutamente tudo. Mas assim, gente, para entender que é bombástico, assisto até o finalzinho. Vocês vão me agradecer. Implodiu o Supremo Tribunal Federal. André Mendonça implodiu o Supremo Tribunal Federal hoje. Você quer saber o que aconteceu de verdade com o Sicário? Você quer saber por que as delações não estão sendo aceitas? Quer saber tudo o que de fato aconteceu nesse caso? Eu peço que você assista até o final. Não existe série da Netflix, não existe filmes que ganharam um Oscar possa bater com esse roteiro aqui. Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar detalhe a detalhe. Nós tivemos no plenário da segunda turma no Supremo Tribunal Federal pedido de prisão domiciliar para o pai e para o primo de Daniel Worcaro. Só para vocês entenderem o enredo disso, Daniel Worcaro estava apostando que com a prisão domiciliar do primo e do pai, ele com certeza conseguiria, dentro dos mesmos elementos e das mesmas fundamentações da defesa, também a sua prisão domiciliar. Para isso, eles já tinham praticamente a certeza de que o ministro Gilmar Mendes votaria favorável a essa prisão domiciliar. Foi exatamente o que ele fez. E basicamente qual que era a estratégia? Faltava ainda o ministro Cássio Nunes Marques votar, e se tivesse um empate, isso favoreceria o réu, ou seja, eles iam para casa e o Worcaro ia tentar posteriormente. Que aí entrou em campo o craque do jogo, ministro André Mendonça. E ele decidiu não só relatar, mas reler e entregar em plenário o seu voto antes do voto do Cássio Nunes Marques. Que, gente, dá uma olhada no que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Primeiro, um vídeo. São 4 vídeos, mas primeiro esse aqui. Determinado que fosse preservado o iCloud do Sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. O que deixou a irmã do Sicário passando mal. Eu não sei. Primeiro ponto. Caso Master, irmã de Sicário ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família de Worcaro, mostra a Polícia Federal. Só o que é que ela fala? Já foi o filho, o genro, hoje o sobrinho. No que depender de mim, o Henrique Worcaro será o próximo. Domingo já coloco tudo no Fantástico e no Cabrini dessa família maldita, escreveu Joana em mensagem interceptada pela Polícia Federal. Um texto para vocês entenderem. Joana estava pedindo ajuda financeira depois que o Sicário se suicida em cadeia, que inclusive é sobre isso o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês. Detalhe é que uma galerinha ligada ao pai do Daniel Worcaro estava tentando negociar o silêncio, inclusive com algumas ameaças contra a irmã do Sicário, porque ela já tinha acessado o iCloud do Sicário após, ele tirar a vida na cadeia. Chegaram a ter uma negociação de passar parte dos ativos, por assim dizer, do Sicário para a mãe e para a irmã. E essas mensagens foram interceptadas pela Polícia Federal. Por que o André Mendonça traz isso? Para dizer o porquê que essas pessoas precisam continuar presas. E aí começa um bate-boca dentro do Supremo Tribunal Federal. O Mendonça tem que sustentar o óbvio, o porquê que todo mundo tem que ficar preso. Você vai entender a gravidade desse assunto agora. O André Mendonça disse que o advogado do caso Master lhe propôs uma delação seletiva. E ele disse, perderam o pudor. O que isso quer dizer? Significa que o Daniel Worcaro tentou, de certa forma, comprar também o ministro André Mendonça e não conseguiu. Por uma
delação seletiva. Eu fico feliz em saber que mais alguém não foi comprado por esse vagabundo e é um ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Agora, olhem esse vídeo aqui. Todos nós, a morte do Sr. Felipe Mourão, conhecido como Sicário, me custou acreditar que fosse hostil. Infelizmente, eu tive que ver a cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Câncio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássio, que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com Sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers ainda todos desconhecidos, era com o risco da integridade física de Daniel Vorcar. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para o presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa, ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo. Naquele momento, uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Não sei se vocês entenderam em miúdos. O próprio André Mendonça duvidou, né, que o Sicário tirou a própria vida e teve que ver um vídeo que demonstra que de fato isso aconteceu. Acho que era uma dúvida que quase todo mundo tinha e hoje vem à tona. E ele decide mandar o Vorcar para um presídio federal para preservar a própria vida do Vorcar. Inclusive, algo que eu venho dizendo aqui para vocês desde que eu fiz a denúncia lá atrás, que tinha que preservar a vida do Vorcar, e todas as pessoas envolvidas que denunciaram também por causa que esses caras eram extremamente perigosos. Hoje ele traz elementos comprovados disso tudo, a explicar para o Gilmar Mendes o nível da gravidade disso tudo. Só que o Gilmar Mendes sequer entendia do que estava falando, a ponto de que o ministro André Mendonça teve que chapuletar ele no meio durante o julgamento, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada. Eu estou lhe afirmando, e a testemunha é o próprio Matheus que presenciou. Eu estava em São Paulo com você, 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio, me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Depois eu vou chegar no Henrique. Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Rapaz, olha, é inacreditável. É isso mesmo, o ministro Gilmar Mendes deu um voto pro cara ir pra casa, pros dois irem pra casa, e ele não levou em consideração nada disso que o André Mendonça tava falando. Aí, pra piorar, vem a última parte, que é outra resposta que todo mundo quer. Sem delação, Mendonça deve mandar Vorcar para presídio comum. Eles já tinham oferecido uma delação seletiva, e o Mendonça disse que eles perderam o pudor. E o Gilmar Mendes suscitou a teoria que não pode delação de réu preso, porque não pode manter o pai dele preso porque tá coagindo ele a delatar e assim por diante. E o André Mendonça respondeu que não está nem um pouco interessado na delação dele. Nem nervoso, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa raiz. Não na minha relatoria. A lei não permite, ele fala, mas em outros casos nós temos visto esse tipo de atuação, mas não na minha relatoria. Sabe do que ele estava citando, senhores? É isso mesmo que você entendeu. Mauro Cid e a delação de Mauro Cid para prender Bolsonaro. E ele falou que na minha relatoria esse tipo de coisa não vai acontecer. Após o próprio ministro Gilmar Mendes dizer que a lei não permite isso, mas isso foi usado para prender Jair Messias Bolsonaro. A gente viu hoje, senhores, é um show de horrores. Uma exposição absurda de como essa coisa está enraizada dentro do sistema judiciário brasileiro. Respondendo várias perguntas que muitos de vocês tinham, por muito não se pode falar, um pouco por causa do sigilo, um pouco pela integridade física das pessoas. Como vocês sabem, no meu caso, eu fui a pessoa que denunciou o Daniel Vorcar. Quando me ofereceu 2 milhões, eu recusei e entreguei tudo para a Polícia Federal, que o André Mendonça, inclusive, usou como fundamentação quando mandou o Vorcar para a cadeia. Sim, a gente corre risco de vida, né? Tem que peitar essa gente toda. Mas o que o ministro André Mendonça está fazendo, esse cara precisa de todas as orações e apoio possível do Brasil inteiro. Porque ele não está batendo de frente apenas com o bandido, mas com a própria corte, com gente que quer novamente a impunidade, enquanto ele tenta fazer tudo certo dentro da lei para não dar sequer uma brecha para uma nulidade no futuro. O Brasil precisa de mais gente honesta, que não se corrompe e não se vende. É isso que eu tenho dito todos os dias. E essas pessoas existem.
Eu sou Rony Gabriel. Será que um dia a gente vai ter um Brasil assim, gente, justo, um judiciário justo, honesto, íntegro, que vai de acordo com a Constituição, com o Código Penal, com as leis do nosso Brasil? Como luta, né, o próprio André Mendonça. O André Mendonça ontem foi um gigante, ele foi um leão defendendo a sua relatoria. Por muitas vezes tentaram, né, rebaixá-lo, mas ele não se curvou, se levantou como um gigante. E graças a Deus, no dia de ontem, ele teve vitória, gente, tá? Porque a dúvida gigante mesmo era com relação ao voto do Nunes Marques. E sobre essa questão do voto do Nunes Marques, eu vou trazer num próximo boletim, porque tudo tem um porquê, gente, tá? Tudo tem um porquê que tá acontecendo ali dentro do judiciário em Brasília. Mas uma coisa ficou muito explícita nesse voto do Gilmar Mendes. A impressão que eu tenho é que eles têm muito medo dessa família Vorcaro estarem presas, do que eles podem revelar, do que eles podem contar, do que eles podem mostrar. Essa é a impressão que eu tenho. Que ministros dentro da Suprema Corte e o próprio André Mendonça disse que está de olho em tudo, que ele está vendo tudo. Teve um determinado momento que ele disse: estou vendo tudo o que está acontecendo. Que parece que tem um movimento do sistema sendo orquestrado para derrubar essa relatoria dele. Ele disse isso explicitamente. Um movimento do sistema. Isso ele disse na cara do ministro Gilmar Mendes. Mesmo assim, depois de tudo que ele ouviu, todas as justificativas de porque, olha, eles têm que ficar presos por isso, mesmo assim o Gilmar Mendes colocou uma trava no olho e foi lá e pediu pela soltura do pai do Daniel Vorcaro e do primo do Daniel Vorcaro. E aí, gente, depois de tudo isso aqui que foi exposto, depois de tudo que o André Mendonça fez ontem dentro do STF, mesmo assim o Gilmar Mendes decidiu para salvar e livrar os criminosos da família Vorcaro. E aí, vocês acham que nesse angu tem ou não tem um caroço gigante? Que, segundo o André Mendonça, algo pior está por vir. Nesse iCloud aí que eles descobriram do sicário que atentou contra a própria vida dentro. Tem coisa muito pior por vir. É só o começo. Por isso que ele disse que eles tinham que continuar sendo presos. Gente, tá? A coisa tá esquentando lá em Brasília, principalmente no STF. A chapa tá esquentando para cima de alguns ministros do STF que estão envolvidos até o talo nesse escândalo do caso Master. Vamos lá, gente. E aí, vocês gostaram dessa análise do Rony Gabriel? Que coisa, gente, tá? Meu Deus do céu, que riqueza de detalhes. Eu gosto muito da análise deles. E agora, gente, Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, solta uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E daqui a pouco tem outra pior do que essa aqui. Só assistam que vocês vão entender. Não sou um auto-exilado, como alguns gostam de me chamar, até porque isso é uma redundância. Eu sou exilado porque eu não tenho condição de retornar ao meu país. Olha o que está acontecendo. Estou supostamente, né, num processo, segundo tem notícias da imprensa, sendo condenado sem sequer ser citado. Isso viola qualquer norma constitucional de processo penal internacional. Se isso daí realmente for verdadeiro, é nulo. Agora, eu sou o primeiro suplente na chapa do pré-candidato a senador, que inclusive tem lançamento agora dia 20 de junho, 9h30 da manhã em Guarulhos, André do Prado, que faço muito gosto, estou apoiando, é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Deus quiser será eleito, e vamos ver, porque será que a Corte Eleitoral também vai reconhecer um processo onde sequer eu fui citado, onde eu não tenho conhecimento da acusação, onde eu não consigo me defender, onde sem essa formalidade eu não consigo constituir advogado? Eu não sou eu que tenho que sair correndo atrás dos tribunais e batendo de porta em porta de TRF, TJSP, Tribunal Eleitoral, STF, STJ, batendo na porta deles. Tem algum processo aí contra mim? Por favor, eu quero me defender. Não, é justamente o contrário. Eles é que devem essa satisfação a nós. Agora, o Moraes ele deve ter muito medo de mandar uma carta rogatória aqui para os Estados Unidos. Porque o primeiro local que chega será na mesa do DOJ, né,
é o equivalente ao nosso ministro da Justiça, e ele vai fazer uma análise, ele vai rapidamente perceber que aquilo ali é um processo nulo, tal qual a Itália percebeu. A Itália anulou o processo da Zambelli não só porque o Moraes era vítima e julgador, mas por ter uma sequência de nulidades. Não é que tem uma ou duas, é uma série. Isso daí acaba lameando o Brasil, porque é um expediente que chega da mais alta corte do Judiciário Nacional. Isso vai ter repercussão para os juízes brasileiros quando eles quiserem cumprir uma ordem no exterior. Os juízes internacionais vão receber os mandados. Opa, isso aqui é do Brasil. E Brasil é aquele local lá onde o chefe lá, né, é o cara que condena os outros sem nem citar. Então tem uma série de repercussões isso tudo. Agora, não estou preocupado com o meu cargo, não estou preocupado com a minha vítima. Sabia que da minha decisão de me declarar, né, exilado aqui nos Estados Unidos, eu sofreria as consequências disso, porque eu não estou procurando uma vida confortável. Eu não vim aqui para os Estados Unidos para fugir, não. Eu vim aqui para poder continuar trabalhando por você, que é calado e não é ouvido, por você que vai trabalhar cedo, né, ver o imposto aumentando, vai fazer uma comprinha no mercado R$100 não dá para nada, num governo que tem macumunado o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes está baixando o porrete em mim, mas ele quer calar é você. Eu só estou no meio do caminho. Porque se você ficar quieto, eles conseguem em Brasília fazer a estripulia que for e você sequer vai poder espernear na rua. Então é contra tudo isso aí que eu estou lutando, e por isso que no final da minha declaração, que eu coloquei na minha rede X, Bolsonaro SP, eu digo lá que o único capaz de reverter essa situação chama-se Flávio Nantes Bolsonaro, porque ele é o único anti-establishment. Tá aí, gente. Eduardo Bolsonaro dobrou a aposta contra o ministro Alexandre de Moraes, rasgou o verbo e disse, olha, essa condenação tá eivada de vícios, erros passíveis de nulidade. Exemplo, o que aconteceu no caso Carla Zambelli, né, que o ministro Alexandre de Moraes foi desmoralizado pela corte na Itália, né, gente? Então tá aí. Eduardo Bolsonaro não se curvou, não se rebaixou, muito pelo contrário, partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes após essa condenação que ele acabou de sofrer aqui no Brasil, né? Mais de 4 anos de prisão, teve multa de R$150 mil, perdeu o mandato, perdeu seu cargo na Polícia Federal. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes conseguiu destruir a vida do Eduardo Bolsonaro por enquanto, porque segundo ele, esse processo, essa condenação é sim passível de nulidade e tudo isso pode ser anulado no futuro breve. Só que não parou por aqui não, gente, tá? Daqui a pouco, o Eduardo Bolsonaro acabou de pedir para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que ele sancione Alexandre de Moraes com punições severas.